Nas pesquisas que eu tenho algum conhecimento, lá no Brasil, o Corpo de Bombeiros e as imprensas oficiais detêm uma credibilidade muito grande. Isto, de certa forma, demonstra que muito mais importante do que as pessoas são as instituições que nós representamos. Eu trago, então, dessa maneira, o pedido de desculpas do Brasil, dos países dos Estados associados à ABIL, o pedido de desculpa pelo fato do que aconteceu anteriormente no Uruguai. E no decorrer da apresentação, os senhores conseguirão entender por que existe essa diferenciação entre imprensa oficial da União e as imprensas oficiais dos Estados brasileiros. Doutora Felissa Moreno, presidente da Rede Boa, doutor Carlos Orellana, secretário-geral da Rede Boa, eu trago, em nome dos Estados brasileiros, um abraço, o desejo de sucesso, e eles me pedem que depois dessa reunião, que eu leve de volta para eles o resultado do que aconteceu aqui e talvez a solução para uma esperança de todos os estados afiliados à ABIL de encontrar uma forma de participação maior nesse fórum que nós julgamos ser extremamente importante. É uma cadeia montada, uma corrente montada de países que têm a necessidade de interagir cada vez mais. Isso facilita, inclusive, nossos governos. Nós somos suprapartidários. Nós temos função aqui oficial, institucional, secular, séria, e isso precisa ser difundido, isso precisa ser fortalecido. Eu agora vou fazer uma apresentação mais técnica, eu vou ler um pouco. Saindo um pouco da pauta que foi sugerida para que a gente fizesse essa apresentação, eu faço as considerações iniciais. A ABIL, a Associação Brasileira de Imprensa Oficiais, foi fundada em 1943, portanto, são 72 anos de existência. No Brasil, nós possuímos a imprensa nacional, responsável pela publicação dos atos do governo federal, Diário Oficial da União, inclusive hoje ele é presidido por senhor Tolentino. As imprensas oficiais estaduais, compostas dos 20 estados brasileiros, acho que quase a totalidade, de certa forma, está afiliada à ABIL. A imprensa oficial do Distrito Federal, que é um esforço nosso tentar trazer para fazer parte também, representa a capital do país. As imprensas oficiais dos municípios, 5.570 municípios. Eu acho que nós somos, de certa forma, similares ao México. O México tem uma configuração muito parecida. As imprensas oficiais do Poder Judiciário, e hoje em dia existe a tendência das imprensas oficiais, pelo menos no caso da Bahia, existe a imprensa oficial do Tribunal de Contas dos municípios, a imprensa oficial do Tribunal de Contas do Estado e as imprensas oficiais do Poder Judiciário, que está difundido, acho, no país inteiro. De certa forma, se nós olharmos aquela configuração de imprensa oficial antiga, isso vem a cada dia fazendo com que a gente perca um pouco a importância. É um motivo, inclusive, da ABIL existir, nós tentarmos resgatar isso. E o esforço de alguns estados brasileiros tem sido de, inclusive, resgatar as imprensas oficiais dos municípios. São uma série de problemas, diários oficiais falsos, diários oficiais apresentando datas de licitações, com diários com datas retroativas. Isso tudo a gente tem lutado dioturnamente para tentar resgatar e já estamos conseguindo algum sucesso. A configuração jurídica das imprensas oficiais estaduais são as mais diversas. Isso é, inclusive, um dificultador para que a gente consiga encontrar um senso comum, uma maneira de promover uma forma dessas imprensas oficiais se associarem à Rede Boa. Eu acho que talvez, aqui até antecipando um pouco, o caminho mais fácil talvez seja a de configurar através da ABIL, por ser uma entidade privada. Apesar de recebermos
recursos públicos, mas isso aí é legalidade, isso tem jeito de se contornar. Sociedades anônimas, é o caso de São Paulo, Rio Grande do Sul, Alagoas e Pernambuco. Superintendências, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Acre, Goiás, Roraima, Tocantins, Distrito Federal. Empresas públicas, é o caso da Bahia, que, fazendo uma parte, é o estado em que eu represento. Eu sou diretor-geral da imprensa oficial do estado da Bahia. Amazonas, Minas Gerais, Pará, Piauí e Rio de Janeiro. Os departamentos, Espírito Santo, Amapá, Paraná, Rio Grande do Norte, Rondônia e Sergipe. No caso das sociedades anônimas e empresas públicas, nós temos a Lei de Licitações 8666/93, que nos limita, nos engessa e faz com que a gente tenha que ser muito criativos para competir, porque, do outro lado, nós temos que ter recursos próprios. As empresas públicas, como o caso da Bahia, que eu represento, não recebem R$1 do governo. Nós temos que andar pedalando a bicicleta para não cair o tempo todo. Os objetivos. A ABIL, Associação Brasileira de Imprensa Oficiais, foi fundada com o objetivo primordial de fortalecer institucionalmente as imprensas oficiais. Dessa forma, os diários oficiais estaduais brasileiros têm se organizado para, em conjunto, se defenderem dos lobbies que atuam no Congresso Nacional, visando criar e ou modificar leis que versam sobre matérias de interesse público. No caso específico do Brasil, tem até uma coisa um pouco engraçada, que são aquelas emendas colocadas em lei que são conhecidas como emenda jabuti, numa alusão a um jabuti que apareceu em cima de uma árvore. Alguém colocou lá. E isso acontece na calada da noite, e o trabalho nosso tem sido de tentar convencer os legisladores de que existe um contraditório a ser ouvido. Portanto, nós nos unimos através da ABIL, dessa forma nós temos uma representatividade muito maior e algumas vezes vamos para Brasília ou então vamos em alguns estados cujos deputados sejam os relatores dessas emendas para que a gente processe esse contraditório, demonstre o risco que o cidadão está correndo, o risco que a legalidade vem correndo. A ABIL tem conseguido, através da representatividade nacional que desfruta, acesso aos legisladores em Brasília e, assim, defender os interesses dos diários oficiais, que são, sobretudo, o interesse dos cidadãos brasileiros. A nossa estrutura, hoje, essa estrutura que em vigor, baseada no nosso estatuto em vigor. Ela é composta de um presidente com mandato de 2 anos, podendo ser reeleito por mais 2. Um primeiro vice-presidente, um segundo vice-presidente, um secretário-geral, 5 diretores regionais para contemplar a configuração brasileira, que são 5 regiões, um conselho fiscal, composto de 3 membros eleitos, um secretário de Relações Internacionais, que é uma figura mais recente que nós pretendemos manter na configuração do novo estatuto, porque isso é a maneira da gente conseguir expandir esse tipo de relação que nós temos, não só com o Rede Boa, como o Fórum de Imprensa Oficiais de Língua Portuguesa e tantos outros apareçam, sejam no interesse e sejam necessários e fortaleçam essa corrente que nós temos batalhado para colocar em frente. E um secretário executivo que todos conhecem, que é o Samir. Sem Samir, a ABIL não tem continuidade, porque é uma pessoa que permanece o tempo todo, isso aí sob os auspícios do Estado de São Paulo, que tem feito essa concessão e nos ajudado sempre com a presença de Samir. O alcance da ABIL. Através das suas 3 reuniões executivas anuais e 2 reuniões técnicas que acontecem nos mais diversos estados, tem conseguido conhecer os legisladores federais, unificar linhas de ações, identificar problemas comuns, divulgar soluções encontradas, conhecer preços praticados, abrir espaços para visitas de conhecimento e aprendizagem entre colaboradores das diversas áreas técnicas, gráfica, editoração, tecnologia da informação, certificação digital, gestão de documento, digitalização,
papel de segurança e soluções diversas para o governo. Nesse particular, existe uma atuação muito grande do Estado de São Paulo, por ser o Estado industrialmente mais desenvolvido, o Estado da Bahia, que tem sido um pouco ousado também, o Estado do Rio de Janeiro, basicamente esses, que são os que têm uma musculatura maior. A ABIL possui corpo jurídico contratado para acompanhamento das movimentações no Congresso Nacional, além das procuradorias próprias das imprensas afiliadas. Com relação ao Estatuto, nós possuímos um que obedece à legislação pátria, registrado em cartório, e todos os nossos atos são divulgados na imprensa nacional. O próximo encontro da ABIL, que acontecerá na cidade de São Luís do Maranhão no final de novembro, será uma reunião extraordinária, convocada para a votação da proposta do novo Estatuto da entidade, que está sendo alterado para sanar inconsistências e se adequar à realidade brasileira atual, que clama por transparência. Aliás, isso não é só no Brasil, isso é um fenômeno mundial. Nos comprometemos, assim que ela entrar em vigor, ela seja votada e entrar em vigor, o SAMI já está preparado para conseguir todos os e-mails dos senhores e nós vamos mandar a versão atualizada desse estatuto para comparação, para sugestão, para uso, sei lá, de repente para utilizar até em uma modernização do estatuto da própria Rede Boa. Conclusão. A atual gestão da ABIL tem se esforçado para difundir alguns conceitos que acreditamos serem imprescindíveis, sob pena de perdermos o compasso da história. O foco no papel, e aqui ficou engraçado, o foco no papel não é o papel físico. O foco no papel de ator que exercemos para a sociedade, amparados no histórico de seriedade que nos acompanha há séculos. Difusão cada vez maior do acervo de informações públicas que guardamos com segurança e perenidade. Me chamou a atenção, numa reunião que nós tivemos no Fórum de Imprensa Oficiais de Língua Portuguesa em Lisboa, lá fomos convidados para ir na Espanha. O presidente nos recebeu muito bem, um gentleman, uma pessoa extremamente educada, e ele nos acompanhou mostrando como funciona o Boletim Oficial do Estado, o BOE. E lá tem uma ferramenta que me chamou muito a atenção. Ele me chamou no lado e pediu que nessa ferramenta de busca eu colocasse Bahia e escolhesse um período bastante longo. Aí eu botei a palavra Bahia e apareceram atos oficiais de diários oficiais espanhóis de 1500 e pouco. Isso esse é o papel preponderante nosso. A gente tem essa obrigação, a gente precisa investir em tecnologia para resgatar isso. Isso é história. A história está nas nossas mãos. Consciência de que a nossa matéria-prima é a informação e não a forma como ela se torna pública. Isso é uma coisa que temos batalhado muito. É a eterna discussão do papel eletrônico. Isso eu acho uma coisa irrelevante. Afinal, quem vai decidir isso é o consumidor, o cidadão. E, portanto, temos que estar preparados. Busca de oportunidades que existe para o uso da matéria-prima informação. Em uma outra oportunidade, eu gostaria de apresentar aos senhores o que nós consideramos matéria-prima informação e como a gente tem tratado isso, surgindo novos negócios, como, por exemplo, os processos de prontuário eletrônico dos servidores do Estado da Bahia, que hoje são digitalizados, estão passando para a Procuradoria-Geral do Estado, e a tendência nossa é fazer com que uma aposentadoria de um funcionário público do Estado da Bahia aconteça em 15 minutos, aconteça online. Eu acho que com isso eu cumpro a obrigação que me foi passada pelo secretário e pela presidente de fazer uma breve exposição do que é a ABIL. Muitas graças, muito obrigado.